por que Deus deu a lei do sábado. Vejamos pelo menos 3 motivos e propósitos anexados ao mandamento de guardar o sábado dado ao povo de Deus. Motivo 1. O sábado era um mandamento muito interessante. Por quê? Porque ele dignificava o ser humano. Deixe-me explicar. Quando os israelitas estavam no Egito, eles eram escravos que, do ponto de vista dos egípcios, não passavam de animais sem valor. E esse mandamento dado à nação de Israel dignificou os seres humanos, fazendo-os entender que todos merecem descanso e não são escravos. Deuteronômio 5, do 12 ao 15 diz: Guarde o dia de sábado para mantê-lo sagrado, assim como Jeová seu Deus lhe ordenou. Trabalhe e faça todas as suas tarefas durante 6 dias. Mas o 7º dia é um sábado para Jeová seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu touro, nem seu jumento, nem nenhum dos seus animais domésticos, nem seu residente estrangeiro que está dentro das suas cidades, a fim de que seu escravo e sua escrava descansem como você. Lembre-se de que você se tornou escravo na terra do Egito e que Jeová seu Deus o tirou de lá, com mão poderosa e braço estendido. É por isso que Jeová seu Deus mandou que você guardasse o dia de sábado. Aqui nós vemos claramente que o motivo pelo qual o sábado foi ordenado aos israelitas tinha relação com Israel ter sido liberto das mãos dos egípcios e da escravidão. Não apenas isso, mas também os animais eram dignificados. Assim, os chamados escravos eram também dignificados. Um escravo é alguém que trabalha 7 dias por semana. Essa lei, portanto, tornou a escravidão impossível, além de dar descanso aos animais. Em harmonia com esse pensamento, veja o que o próprio Jesus alegou. Marcos 2:27. O sábado veio à existência por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ponto 2. Vejamos outro princípio por trás do sábado. Êxodo 20, do 8 ao 11 diz: Lembre-se de manter sagrado o dia de sábado. Trabalhe e faça todas as suas tarefas durante 6 dias. Mas o 7º dia é um sábado para Jeová seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu animal doméstico, nem seu residente estrangeiro que está dentro das suas cidades. Pois em 6 dias Jeová fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. E no 7º dia passou a descansar. É por isso que Jeová abençoou o dia de sábado e o tornou sagrado. Aqui nós vemos que a lei do sábado foi dada a Israel como um paralelo entre o relato da criação, de como Deus agiu em 6 dias e de como Deus descansou no 7º dia. Muitos judeus e cristãos entendem esses dias como sendo períodos de tempo com eventos ocorrentes, não dias literais que correspondem a 144 horas ao todo. Como sabemos disso? O próprio relato de Gênesis coloca isso acima de quaisquer dúvidas. Gênesis 1, do 4 ao 5 diz: Depois disso Deus viu que a luz era boa, e Deus começou a separar a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Houve noite e houve manhã, 1º dia. Perceba que a palavra dia nesse contexto assume o sentido de claridade, isto é, horas de claridade. E no final da citação assume outro sentido, o de período de tempo. Veja também Gênesis 2:4 que diz: Esta é a história dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, no dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. Certamente a palavra dia aqui se refere aos 6 dias criativos anteriores. Assim, fica provado que a palavra dia não se limita a um período de 24 horas. Do contrário, nós teríamos que afirmar que Deus executou a criação
tanto em 24 horas quanto em 144 horas. Obviamente, essa conclusão é incompatível, incoerente. A única explicação razoável é de que a palavra dia é um termo genérico, que se refere a eventos relacionados que ocorrem durante um determinado tempo. Alguns tentam argumentar que a declaração "e veio a ser noitinha e veio a ser manhã" prova que os dias eram de 24 horas. Mas isso não faz sentido nenhum. Por que não? Porque esta declaração não é feita em relação ao sétimo dia. Assim, é lógico que se conclua que nós ainda estamos vivendo no último dia, ou no sábado. E o próprio escritor de Hebreus pensava isso. Veja Hebreus 4, do 1 ao 10, que diz em resumo: porque em certa passagem ele disse o seguinte sobre o sétimo dia: e Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. Ele determina novamente um dia, por dizer hoje, muito tempo depois. Assim, vemos claramente que o sábado da criação não é um período literal de 24 horas. Se você ler o relato de Hebreus 4, do 1 ao 10, verá que o sábado é descrito como tendo tanto um sentido de tempo, quanto um sentido de lugar de descanso, conforme diz Hebreus 4:8. Há muito tempo, vários estudiosos têm apontado para o relato criativo de Gênesis como contendo, sim, elementos literais e simbólicos. Um exemplo disso é o versátil apologista William Lane Craig, o qual levantou um ponto bem interessante. For example, some aspects of the narrative are not taken literally, such as the creation of the sun on the fourth day in Genesis 1. Very typically, young earthers will not embrace the view that there was plant life and life on earth prior to God's creation of the sun. Rather, the creation of the sun on the fourth day is interpreted to mean something like the sun appeared on that day. Dessa forma, visto que a luz na Terra somente apareceu no quarto dia, é impossível que a expressão "e veio a ser noitinha e veio a ser manhã" indique períodos de 24 horas nos dias anteriores, pois não havia noitinha nem manhã do ponto de vista da Terra antes do quarto dia. Talvez existisse luz solar, mas esta não chegava à Terra. Portanto, nós vemos grandes elementos simbólicos no relato da criação, junto com elementos literais. Um desses elementos simbólicos era a palavra dia, que representava simplesmente um período de tempo durante o qual eventos ocorrem. A comparação entre os dias criativos e os dias humanos, feita em Êxodo 20, do 8 ao 11, é apenas um paralelo, uma cópia em miniatura da semana criativa de Deus, que não necessariamente visa a exatidão literal de minuto por minuto, nem de hora por hora. O propósito dessa analogia é claro. Esse era um dia para que toda a nação de Israel parasse para pensar e meditar em assuntos espirituais, tais como a criação de Deus. Vejamos o terceiro e último ponto em Êxodo 31, 13. Diga aos israelitas: vocês devem sem falta guardar os meus sábados, pois isso é um sinal entre mim e vocês, por todas as suas gerações, para que saibam que eu, Jeová, os santifico. A expressão "para que", apresentada nesse versículo, indica uma finalidade, isto é, um propósito. Assim, o propósito da guarda do sábado era lembrar-se de Deus. Veja também Levítico 23:3, que diz: em 6 dias realize os seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Portanto, qual era o espírito por trás da lei do sábado? Em outras palavras, qual era o princípio por trás da lei do sábado? A resposta é: 1. A dignidade da vida humana e animal. 2.
o estímulo à meditação em assuntos espirituais e na criação de Deus. E 3. A dedicação do tempo pessoal a Deus. A lei do sábado foi substituída pelo domingo. Analisemos algumas das bases onde alguns afirmam se apoiar para guardar o domingo em substituição ao sábado, sendo elas a. Supostas bases bíblicas, b. Escritos primitivos e c. Bases históricas. O que dizem as supostas bases bíblicas apresentadas? Atos capítulo 20, versículo 7 diz: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Veja que o motivo deles estarem reunidos ali com Paulo, no primeiro dia da semana, se deve ao fato de que Paulo partiria para outro lugar no dia seguinte, e não porque estavam guardando o domingo. Veja também em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Todo o primeiro dia da semana, cada um de vocês deve pôr algo à parte, conforme os seus recursos, para que as coletas não sejam feitas quando eu chegar. Veja só que o texto é novamente autoexplicativo. Em nenhum momento se fala sobre guardar o domingo. Paulo apenas sugere que eles reservem no primeiro dia da semana uma oferta para os santos em Jerusalém. Ademais, tais doadores não foram exortados a levarem essa quantia a um local de reunião no primeiro dia da semana, mas eles guardavam tal quantia em suas próprias casas. Sendo assim, esse foi apenas um arranjo e uma sugestão, nada além disso. Veja outro ponto. Os escritos primitivos têm algum valor nessa questão? Os escritos primitivos alistam pelo menos 3 razões distintas como justificativa para a guarda dominical. Observe tais justificativas com as respectivas fontes. 1. Porque era o dia da ressurreição de Jesus. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos. Veja também, porque queriam diferenciar o dia dos judeus do dia dos cristãos. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado. Reunimo-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos, é o nosso dia. E também porque queriam tornar o cristianismo mais aceitável para os pagãos. Se os pagãos denominam o domingo como o dia do sol, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje levantou-se a luz do mundo. Hoje apareceu o sol da justiça, cujos raios trazem a salvação. Perceba que todas essas supostas alegações têm o mesmo em comum. Não possuem nenhuma ordem nem base bíblica e, portanto, apenas por isso já podem ser descartadas. O fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana não indica que tal dia deva ser celebrado semanalmente como dia sagrado. Até porque, se formos seguir o paralelo correto, deveria ser guardado semanalmente o dia da morte e não o dia da ressurreição. Veja o seguinte: os judeus guardavam o sábado porque haviam sido resgatados do Egito. Mateus 20, 28 mostra que foi a morte de Jesus que resgatou a humanidade do pecado e da morte, não a sua ressurreição. Logo, se quiserem seguir um paralelo correto, então devem guardar o dia da morte e não o dia da ressurreição. O ponto é que isso não é uma ordem bíblica.
é ir além do que as Escrituras dizem, mas apenas provamos que, se quisermos encontrar paralelos e pretextos para criar novos ensinos e supostos dias de guarda, nós acharemos inúmeros exemplos. Qual é a base histórica nisso tudo? O certo é que a imposição de uma guarda dominical ganhou força quando o imperador Constantino, que era adorador do Deus Sol, veio e se converteu ao cristianismo apostatado, e ele assumiu as rédeas. A Enciclopédia Barça diz que somente a partir do século IV é que o repouso no domingo começou a se impor. A Enciclopédia Delta Larousse acrescenta que a partir de Constantino, o imperador romano pagão, multiplicaram as legislações determinando o repouso dominical. Sendo assim, a base histórica da guarda dominical também é pagã e, portanto, deve ser desconsiderada. Entenda a implicação lógica disso. Nós já abordamos no vídeo anterior os 3 principais motivos pelos quais Jeová deu o sábado ao seu povo. E um deles é o fato de eles terem sido escravos e tinham que descansar. Até mesmo a expressão hebraica Shabbat, ou sábado, deriva do verbo shavah, que significa repousar ou cessar. Mas o que isso tem a ver com o fato de se mudar ou não o dia de sábado para o domingo? Perceba essa implicação lógica. O sábado foi dado como dia de descanso. Você somente descansa se estiver cansado. Sendo assim, o dia de descanso deve vir após certo período de trabalho. Agora veja como funciona esse princípio com relação ao domingo. Você primeiro descansa para então trabalhar. Assim sendo, não há lógica em que se guarde como santo o primeiro dia da semana, mas sim o último. Agora surge outra pergunta. Se o sábado não foi substituído pelo domingo, então qual é o dia do Senhor registrado em Apocalipse 1:10? O sábado, o domingo ou nenhum dos dois? Descubra isso nessa série especial de vídeos sobre o sábado. Quando foi dada a lei do sábado? Nesse vídeo abordaremos esse tema na seguinte estrutura. 1. A lei do sábado foi dada a Adão. 2. A lei que os patriarcas guardavam antes do Egito incluía o sábado semanal. E 3. Quando de fato foi dada a lei do sábado? Evidências diretas e indiretas. 1. A lei do sábado foi dada a Adão. Ao alegar que o sábado foi dado ao homem no Éden, os sabatistas usam como base de evidência o texto de Gênesis 2:3 que diz: Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que realizara na criação. Aqui, diz-se haver 2 motivos para se entender que o sábado era guardado por Adão. 1. Porque o texto trata do sábado como um dia especial de descanso. Mas atenção! O ponto é que esse dia se tornou o descanso de Deus, e não do homem. Existe uma diferença entre o sábado dado ao homem para descansar e o sábado em que Deus é descrito como descansando. Faremos outro vídeo futuramente detalhando esse ponto. Mas nós já abordamos no vídeo 1 dessa série que o descanso de Deus mencionado em Gênesis 2:3 não se refere a um dia semanal de 24 horas. Portanto, ele também não indica um modelo literal de guarda sabática a ser seguido pelo homem desde o Éden. Até porque, além de não ser um dia literal, também não existe nenhuma ordem divina para que se guarde o sábado nesse relato. Tente ver a implicação da crença de que Adão guardou o sábado. Veja só, Adão foi criado no 6º dia criativo. Assim, se Adão guardou o sábado, ele não guardou o 7º dia, mas o 2º dia. Além disso, Êxodo 20, 9 e 10 diz que toda a obra do homem deveria ser feita em 6 dias, mas o 7º dia era o dia de sábado. Só que o problema é que Adão não trabalhou 6 dias para guardar o sábado. Pois se o sábado da criação fosse de 24 horas, Adão teria guardado o 2º dia e não o 7º.
Dessa forma, não faz absolutamente nenhum sentido que Adão tenha aguardado o sábado semanal. Isso por si só já mostra que, na verdade, Adão nunca aguardou o sábado. Mas veja também Marcos 2,27, que diz: o sábado veio à existência por causa do homem. No entanto, o sábado de Gênesis 2,3, ou o sétimo dia criativo ali mencionado, não veio à existência por causa do homem, mas sim porque, segundo diz o texto, neste dia, Deus, veja só, Deus, não o homem, neste dia, Deus tem descansado de toda a obra que criou. De tudo, não apenas do homem, mas veja só, de tudo que ele decidiu fazer. Em outras palavras, quem descansou no sétimo dia criativo foi Deus, e não Adão. E a razão daquele sábado criativo não foi o homem, mas sim o fato de Deus descansar de todas as suas obras criativas. Ou seja, Deus terminou sua criação e reinava sobre a terra perfeita, onde tudo era muito bom, conforme diz Gênesis 1:31. E foi nesse sentido que Deus descansou. O segundo argumento usado com respeito à perpetuação do sábado e sua iniciação no Éden é porque o texto diz: Jeová abençoou e santificou o sábado. Será que o fato de Jeová ter santificado o sétimo dia criativo indica que Adão também deveria guardar o sétimo dia semanal? A lei de Deus incluiu o sétimo dia semanal como uma lembrança do sétimo dia criativo, o dia de descanso de Deus, mas não era o mesmo dia, e sim uma referência a tal dia. O porquê desse dia ter sido santificado ou separado como santo será abordado com pormenores em um vídeo futuro. Mas outra vez deveríamos salientar que 1. A Bíblia não mostra nenhuma orientação da parte de Deus para Adão guardar o sábado semanal. 2. A Bíblia não mostra em nenhum momento Adão guardando o sábado semanal. 3. Se fosse necessário que Adão guardasse o sábado, qual punição ele deveria receber caso desobedecesse tal lei? Onde diz algo sobre isso nas Escrituras? Sendo assim, quando alguém diz que Adão recebeu a lei do sábado, essa pessoa não está se baseando na Bíblia para fazer tal afirmação. Ela está simplesmente pegando o texto de Gênesis 2:3 que narra um fato e adicionando fatos inexistentes a ele. Isto se chama a falácia da invenção de fatos, contra a qual Paulo nos adverte em 1 Coríntios 4:6, quando ele diz: não vão além das coisas que estão escritas. Algo importante a se destacar é que era impossível que Adão tivesse recebido a lei do sábado, e por consequência, as outras leis que constam no Decálogo enquanto ele estava sozinho no Éden, simplesmente pelo fato dele ser o único humano na Terra. Perguntas para reflexão. Como poderia Adão honrar a sua mãe, sendo que ele não tinha mãe? Quinto mandamento. Como poderia Adão matar alguém, estando sozinho? Sexto mandamento. Como poderia Adão cometer adultério, estando sozinho? Sétimo mandamento. Como poderia Adão dar falso testemunho, estando sozinho? Oitavo mandamento. Isso prova que seria impossível que Adão tivesse recebido a lei do Decálogo no Éden. Esse raciocínio é tão ilógico quanto alegar que existiam leis de trânsito que regulavam veículos e estradas, mesmo antes de veículos e estradas existirem. Isso é um absurdo lógico. É óbvio que a lei não foi dada a Adão. As leis que Adão de fato recebeu no Éden foram: 1. Encher a terra, Gênesis 1:26. E 2. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:16 e 17. Foram essas as leis dadas por Deus a Adão no Éden. Agora note as leis dadas por Deus após a expulsão do homem do Éden, e que provam que Adão não recebeu uma lei de dia de guarda, muito pelo contrário. Ele recebeu uma punição que o impossibilitaria de cumprir uma lei de guarda semanal. Veja, por exemplo, Gênesis 3:17 ao 19, que diz em resumo: E ao homem declarou: Visto que você comeu do fruto da árvore, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Com o suor do seu rosto ou trabalho, você comerá o seu pão, até que volte à terra.
segundo diz a NVI. Perceba que Deus não poupou Adão de ter de trabalhar algum dia da semana. Na verdade, ele disse que Adão comeria seu pão com o suor do seu rosto, isto é, com o seu trabalho. Adão só comeria se trabalhasse, sendo assim, caso ele descansasse algum dia, ele não comeria naquele dia, pois o solo havia sido amaldiçoado por causa da sua transgressão, e comer todos os dias com sofrimento fazia parte da punição. Essa punição não previa nenhum descanso sabático. Essa sim é uma evidência positiva da ausência da lei do sábado. Veja agora o argumento do silêncio. Muitos alegam aqui que a ausência de evidência não se trata, nesse caso, de evidência de ausência. Ou seja, eles dizem que o fato de não constar na Bíblia que Adão guardou o sábado não indica que ele não o tenha guardado. E 2. Sendo assim, ele supostamente poderia tê-lo guardado, mas a Bíblia não o teria registrado. Na verdade, os fatos mostram outra coisa, pois temos no relato 1. Uma declaração clara de que quem descansou nesse dia foi Deus. E 2. Muitas provas de que era impossível que Adão tivesse recebido tal lei. Isso mostra que não existe ausência de evidência, mas sim uma evidência positiva de que Adão nunca guardou o sábado semanal e nunca recebeu tal lei de Deus. Portanto, a ausência de evidência, neste caso, constitui prova adicional e se torna mais uma evidência, por assim dizer. Se por um lado nós não temos nenhuma indicação de que Adão guardou o sábado, por outro lado nós temos muitas provas de que ele não guardou tal dia, sendo algumas delas: 1. O fato de Jeová não ter dado a ele tal lei. 2. O fato de não fazer sentido que ele recebesse tal lei, sendo que ele não trabalhava 6 dias para descansar no 7º. 3. O fato de Jeová tê-lo punido com trabalho todos os dias da sua vida, não apenas 6 dias com um dia de descanso. E 4. O fato de não constar nas Escrituras Adão como guardando o sábado e ensinando seus filhos a guardá-lo também. Muitos argumentam que a lei antes da lei que os servos de Deus e os patriarcas guardavam incluía o sábado semanal. Antes da lei dada por Moisés, logicamente havia leis para a humanidade, desde o princípio. Veja só, leis contra apropriar-se indevidamente de algo que não pertence à pessoa, da união vitalícia no casamento, do assassinato, da chefia na família, da circuncisão, da responsabilidade familiar, da propriedade comunal, da custódia e contra a imoralidade sexual, e outras. Essas leis foram chamadas de leis de Deus. Por isso, Gênesis 26:5 diz a respeito de Abraão: porque Abraão me ofereceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Nota-se que aqui as leis do Decálogo, envolvendo entre elas a lei sabática, não haviam sido dadas ainda. Mas as leis existentes até então eram chamadas e encaradas como leis e mandamentos de Deus. São conhecidas como leis patriarcais, devido ao tempo em que coexistiram. Ademais, se Abraão tivesse recebido a lei em questão junto com a promessa, o texto de Gálatas 3,17, que afirma que tal lei veio a ser dada apenas 430 anos depois da promessa, não faria nenhum sentido. Sendo assim, as leis mencionadas em Gênesis 26:5 não se referem às leis descritas no Decálogo, mas sim às leis existentes antes dele, as leis patriarcais, e elas não continham nenhuma guarda sabática. Quando foi dada a lei do sábado? Até agora, nós vimos quando não foi dada a lei do sábado, mas chegou a hora de sabermos quando ela de fato foi dada. A Bíblia é muito clara quanto à informação sobre quando tal lei foi dada. Vamos abordar esse tema sob 2 tópicos diferentes. 1. As referências diretas e 2. As referências indiretas. Quanto às referências diretas, a primeira ocorrência de uma lei sabática encontra-se apenas após a saída dos israelitas do Egito, e a Bíblia dá a data exata dessa ordem. Vejamos Êxodo 16:1, que diz: foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito, segundo diz a NVI. O que aconteceu nesse dia
Israel reclamou de fome e Jeová decidiu dar-lhes o maná. E junto com isso, lhes deu a primeira ordem sabática envolvendo o recolhimento do maná. Êxodo 16:4 diz em resumo: Disse o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias, conforme diz a NVI. O sábado também servia para lembrá-los de que Jeová os havia tirado do Egito, além de testar a confiança dos israelitas em Deus quanto a ele ser o provisor dos israelitas e legislador. Veja Êxodo 16:4 e 6 agora. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não a minha lei. Vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Foi somente a partir deste dia que os israelitas passaram a guardar o sábado. Esse ano corresponde ao ano de sua libertação da terra do Egito em 1513 antes da Era Comum. Êxodo 16, 29 e 30 diz agora: Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Aqui nós temos a primeira lei da observância sabática, mas ainda não havia sido dado o decálogo. Antes de Jeová dar a lei do decálogo, ele também havia dado leis aos israelitas na ocasião de sua saída no Egito. Veja algumas delas: lei dos primogênitos, dos pães ázimos, outras leis e ordenanças também. Todas essas eram consideradas leis e mandamentos de Deus anteriores ao decálogo e o povo deveria obedecê-las. Êxodo 16, 28 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ao dar o decálogo, podemos observar 2 coisas que tornam possível que essa lei, ou mesmo que a observância sabática contida nela, tenha sido dada anteriormente. Primeiro, a Bíblia fornece a data exata de quando essa lei foi dada, e ela diz, em Êxodo 19, 1 e 5 diz em resumo: No 3º mês, após a saída dos israelitas da terra do Egito, no mesmo dia, eles chegaram ao deserto do Sinai. Agora, se obedecerem fielmente a minha voz e guardarem o meu pacto, certamente se tornarão minha propriedade especial dentre todos os povos, pois a terra inteira pertence a mim. E ele agora especifica que essa lei nunca havia sido dada antes. Muita atenção aqui. Se você é sabatista, preste atenção a esse versículo e a esse raciocínio. Deuteronômio 5, 2 e 3. Jeová nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que Jeová fez esse pacto, mas conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. Então nós vemos aqui que não havia sido feito pacto com os antepassados e que o pacto havia sido feito somente com aqueles que estavam vivos ali naquele momento. Qual é a parte que muitos que idolatram o sábado não entendem quando Jeová diz que não foi com os antepassados que o pacto havia sido feito, mas com aqueles que estavam presentes ali? Qual é a parte dessa declaração que é ambígua? Visto que sempre haverá uma pessoa que vai tentar negar isso, nós vamos ser bem francos quanto a isso. A que lei, que aliança ou que pacto se refere esse texto mencionado? Deuteronômio 4,13, um pouco antes, deixa bem claro isso. Ele declarou-vos a sua aliança, que vos ordenou que guardasseis, isto é, os 10 mandamentos. Repetindo, os 10 mandamentos. E os escreveu em tábuas de pedra. Em outras palavras, os 10 mandamentos ou decálogo, incluindo o sábado semanal que nele consta, foram dados à nação de Israel apenas após a sua saída do Egito, para aqueles que estavam vivos naquele momento e não para algum antepassado deles. Não existe ambiguidade nisso. Isto é absoluto.
É nessa lei que consta o seguinte mandamento. Êxodo 28. Lembra-te do dia de sábado. Interessante é que esse mandamento diz lembra-te. Muitos com isso alegam que esse termo indicaria que a lei sabática já existia anteriormente. E de fato isso é verdade. Mas ela não existia desde os tempos de Adão ou anteriores ao Egito, mas sim num período em que os israelitas foram libertos do Egito e receberam a lei do recolhimento do maná, e isso se deu antes do Decálogo e depois da saída do Egito. Êxodo 16, 29 ao 30 diz: Notem que Jeová lhes deu o sábado. É por isso que ele lhes dá o pão para 2 dias no 6º dia. No 7º dia todos devem ficar onde estão. Ninguém deve sair do seu lugar. Então o povo guardou o sábado no 7º dia. Essa lei deveria ser lembrada também no Decálogo. Referindo-se ao Decálogo, Paulo também escreveu em Gálatas 3,19, que essa lei foi acrescentada, ou seja, ela não existia antes. E também indicou o período exato que ela foi dada. Gálatas 3,17. A lei veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão. Em outras palavras, a lei, incluindo o sábado, foi dada aos israelitas e apenas para eles, não antes deles. Êxodo 31, 16 e 17. Os israelitas terão de guardar o sábado. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, conforme diz a NVI. Por isso, Paulo diz que, em Romanos 9,4, os israelitas, a eles pertencem a concessão ou doação, consentimento, da lei. Assim sendo, podemos concluir com base sólida nas Escrituras que a lei do Decálogo, bem como a lei do sábado, só foi dada aos israelitas, e isso ocorreu após a saída da nação do Egito em 1513, antes da Era Comum, 430 anos depois da promessa feita a Abraão. Vejamos algumas referências indiretas a isso. Existem outras referências nas Escrituras que tornam ainda mais claro que a lei do sábado não estava em vigor antes do Egito? Sim, existem. 1. O sábado serviu como memorial da libertação da escravidão do Egito, em Deuteronômio 5,15. Assim não faria nenhum sentido que o sábado fosse guardado antes da libertação da escravidão do Egito. Seria semelhante a celebrar o dia da independência antes do país se tornar independente. Veja outro ponto. Os israelitas desrespeitaram a lei do sábado, referente ao recolhimento do maná, por não saberem ao certo o que significava e como fazer, conforme diz Êxodo 16, 11 ao 30. Se o sábado fosse algo já celebrado, já observado, será que os israelitas não entenderiam a importância e as implicações de desrespeitar o sábado? Veja mais um ponto. Os israelitas nem mesmo sabiam como punir um transgressor do sábado. Números 15, 32 ao 35 nos deixa isso claro em resumo. Os israelitas encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado e o levaram a Moisés. Então, o puseram em detenção porque não se tinha determinado o que deveriam fazer com ele. E Jeová disse a Moisés: o homem sem falta deve ser morto. Nesse relato, nós vemos que 1. Ninguém sabia ainda o que fazer com alguém que violava o sábado. Nem mesmo Moisés, nem mesmo Arão. E 2. Colocaram o homem na prisão e foram consultar a Jeová, pois ele ainda não havia estipulado a punição para o transgressor da lei sabática. Se a lei sabática fosse guardada desde Adão, faria realmente sentido que os israelitas tivessem dúvidas sobre o que fazer quando alguém desobedecesse a lei? Nem mesmo Moisés, que recebeu a lei do sábado, sabia o que fazer. Isso reforça ainda mais o fato apresentado, de que a lei do sábado somente foi dada após a saída do Egito.
Portanto, não há dúvidas de que os servos de Deus não guardavam o sábado, não guardavam a lei do sábado antes da libertação do Egito. Ademais, sejamos racionais. Você realmente acha que o faraó do Egito dava um dia de descanso aos escravos israelitas? É óbvio que não. Se no Egito os israelitas tivessem um dia de descanso semanal, então eles não eram verdadeiramente escravos, pois escravo não tem descanso. Assim, a lei do sábado, dada em forma de memorial da libertação da escravidão, conforme mostrado no primeiro vídeo dessa série, não faria sentido nenhum. Assim, quaisquer argumentos que se use para tentar alegar que o sábado era guardado de Adão até a libertação do Egito não fazem sentido e são absolutamente infundados. Lei moral versus lei cerimonial, parte 1. A guarda do sábado é uma lei moral? Vamos responder duas perguntas nesse vídeo. Existe lei moral e lei cerimonial? Que tipo de lei era o sábado? Vamos começar respondendo a primeira pergunta. Existe lei moral e lei cerimonial? Sim, existem diferenças em diversas leis dadas à nação de Israel, tais como leis de caráter espiritual, que eram aquelas leis ligadas à adoração, leis envolvendo a pessoa de Deus, seu nome e como adorá-lo corretamente. Também havia leis de caráter social e civil, leis que serviam para julgamentos de transgressores, leis relacionadas à nação como um todo, divisão de terras, herdeiros, aplicação de direitos, dentre outros. Leis de caráter moral, que era o tipo de lei que é também conhecida como lei natural, ou seja, é inerente ao homem pensante, que é percebida pelo ser, mesmo não havendo um código escrito. Foi por essa lei, por exemplo, que José não cometeu adultério com a esposa de Potifar, pois José não faria a outros algo que o próprio José não queria que se lhe fosse feito, pois, conforme Paulo explicou em Romanos 2, 14 e 15, algumas pessoas que não tinham a lei dos judeus, muitas vezes faziam e fazem naturalmente as coisas da lei. Havia também leis de caráter cerimonial. Essas leis possuem algumas características específicas que as diferenciam dos demais tipos de lei. E também havia outras leis. Leis relacionadas à saúde, à higiene, à alimentação ou algo semelhante. É importante salientar que tais definições e nomenclaturas não são encontradas explicitamente nas Escrituras. Contudo, esse é um conceito que pode ser observado pelas similaridades e objetivos de algumas leis. Analisemos agora algumas características de leis de caráter moral e comparemo-nas com as características da guarda do sábado semanal. Quais são as características de uma lei de caráter moral? Ao passo que conseguirmos entender os atributos de uma lei moral, ficará fácil saber se o sábado semanal é considerada uma lei de caráter moral. A lei moral é também chamada de lei natural, ou seja, a pessoa sente-se impelida pela própria consciência a, de alguma maneira, perceber se algo é certo ou errado. Tendo isso em mente, questione-se: será que existe algo dentro de cada humano pensante que o faz sentir-se inclinado a acreditar que está cometendo um crime passivo de morte ao colher gravetos, especificamente no dia de sábado, contado de um pôr do sol até outro? Ponto 2. A lei moral pode ser praticada por pessoas que desconhecem a lei de Deus e fazem isso devido à sua própria consciência, que é uma espécie de lei interna do homem colocada por Deus em nosso íntimo. Romanos 2, 14 e 15 diz: pois quando as pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas exigidas por lei,
Essas pessoas, embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas. Elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração, ao passo que a consciência delas também dá testemunho e pelos seus pensamentos elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. Agora questione-se: será que é espontâneo que alguém se sinta impelido a não somente ter um dia de descanso no intervalo de 7 dias, mas também que tal sequência de 6 dias por um dia de descanso deva obrigatoriamente coincidir exatamente com o sábado? Por que não a cada 3, 4, 10 ou 15 dias? E não apenas isso, será que alguém por natureza compreende que o sábado em questão deve ser contado de um pôr do sol a outro, iniciando na sexta-feira, e que também nesse dia exato deverá se privar de qualquer tipo de trabalho secular que lhe dê sustento, incluindo tarefas cotidianas, como cozinhar, arrumar a casa, tomar banho, etc. E ainda possui dentro de si a capacidade de perceber que tal dia deve ser dedicado exclusivamente ao Deus da Bíblia? Você que guarda o sábado, será que você faz assim porque foi religiosamente ensinado a fazer ou simplesmente algo natural do ser humano? Ponto 3. A lei moral, por estar intimamente atrelada ao ser, acusa a pessoa quando essa percebe que algo não é moralmente correto. Por exemplo, ao observar um estupro, um ato de pedofilia, um assassinato, ou qualquer ato cruel ou desnatural praticado contra o ser humano, animal e a natureza como um todo, será que você sente uma repulsa e um desconforto imediato, mesmo que nunca tenha lido uma página sequer das Escrituras? É claro que sim. Existem muitos ateus que, naturalmente, por causa de sua consciência, cumprem requisitos morais básicos das Escrituras. Mas questione-se, será que isso também ocorre quando você vê alguém trabalhando no dia de sábado? De acordo com as definições apresentadas, entendemos que não é possível encaixar a lei do sábado em uma definição de lei moral. Porém, talvez surja a seguinte objeção: mas o sábado consta nos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos são a lei moral. Logo, o sábado é uma lei moral. Primeiro responda: quem é que disse que os 10 mandamentos são a lei moral? Onde diz isso na Bíblia? Quem denominou o decálogo inteiro como, entre aspas, lei moral? Será que foi a Bíblia ou os sabatistas? Os 10 mandamentos são um resumo das leis dadas à nação de Israel, e nele constam leis de caráter espiritual, os 3 primeiros mandamentos, pois ali Deus se apresenta e ensina como deve ser adorado. Temos o sábado, que não definimos ainda, e temos leis de caráter moral, que são 6 últimos mandamentos. Sendo assim, é um erro definir os 10 mandamentos como lei moral. Eles são um resumo de toda a lei, e não uma divisão dela. Agora, o que nos resta é verificar se o sábado se encaixa na definição de lei cerimonial. Para isso, precisamos entender o que é uma lei cerimonial. Vejamos 4 características de leis de caráter cerimonial. 1. Elas podem possuir algum tipo de ritual específico, como purificação, sacrifícios e outros. Questione-se: possui o sábado alguma espécie de ritual para a nação? Sim. O simples fato de ele ter de ser repetido a cada 7 dias constitui um ritual específico de observância, pois a Bíblia diz: trabalhe e faça todas as suas tarefas durante 6 dias, mas o 7º dia é um sábado para Jeová seu Deus. Ponto 2. Normalmente, as leis de caráter cerimonial servem como recordação de algum acontecimento ou evento especial da nação israelita relacionado a Deus. Questione-se: o sábado era para a recordação de algum evento específico? Sim. Na verdade, o sábado lembrava a nação de 2 eventos. 1.
da criação do homem, pois a Bíblia diz: o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. E também lembra da libertação da nação de Israel do Egito, pois a Bíblia diz: lembre-se de que você se tornou escravo na terra do Egito e que Jeová, seu Deus, o tirou de lá com a mão poderosa e braço estendido. É por isso que Jeová, seu Deus, mandou que você guardasse o dia de sábado. Ponto 3. As leis cerimoniais podem restringir, por um determinado período, algumas atitudes e outras coisas que não são moralmente erradas em si, mas que durante o período da cerimônia tornam-se proibidas. Agora questione-se: durante o dia de sábado, havia restrições de coisas que não são moralmente erradas de se fazer? Sim. Por exemplo, não é moralmente errado viajar, acender uma fogueira, transportar cargas, ajuntar lenha e muitas outras coisas. Porém, durante o dia de sábado, até mesmo estas coisas não podiam ser feitas. A Bíblia diz que cozinhar alimento se tornava errado somente durante o sábado. E nos ordena: não acendam fogo em nenhuma das suas casas no dia de sábado. Ou seja, você poderia praticar todas essas coisas quando quisesse, e não havia nenhuma restrição. Mas isso se tornava errado apenas e unicamente durante o dia de sábado. Agora pergunte-se: será que esse mesmo princípio era aplicado a qualquer uma das outras leis do Decálogo? Ou somente ao sábado? E o quarto ponto: as leis cerimoniais podem envolver coisas que não possuem obrigações morais para com Deus, tais como animais, objetos, plantas, frutas, a terra, o solo e dentre outros. Questione-se: o sábado semanal envolvia também coisas e animais, os quais não possuem obrigações morais para com Deus? Sim. Os animais, o fogo, a comida, nenhum desses possui quaisquer obrigações morais para com o Criador. Os animais são, conforme diz a Bíblia, criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Mas mesmo assim a restrição sabática diz: no sétimo dia, não faça nenhum trabalho, nem você e nem seu animal doméstico. Por quê? Porque o sétimo dia é um sábado para Jeová seu Deus. Não deves fazer nenhuma obra, nem teu touro, nem teu jumento, nem qualquer animal doméstico teu. Questione-se: se a lei do sábado é uma lei moral, por que é que os animais que não possuem senso moral estão sujeitos a ela? Se o sábado é uma lei moral, por que os animais podem violar todas as outras leis do Decálogo, menos o sábado? Talvez alguns digam que o motivo de os animais descansarem no sábado não tinha relação direta com eles, mas sim com o seu dono que não poderia trabalhar neste dia. No entanto, a Bíblia diz: 6 dias deves fazer teu trabalho, mas no sétimo dia deves desistir, para que teu touro e o teu jumento descansem. Aqui vemos que o arranjo do sábado afetava diretamente os animais e os incluía como parte obrigatória da observância, não apenas o homem. Possuímos outra evidência interessante quanto à questão de o sábado ser uma lei cerimonial e não moral. A nação de Israel possuía diversas outras festividades religiosas periódicas, que eram chamadas de sábados. Estas ocorriam anualmente, pois está escrito: no sétimo mês, no dia 10 do mês, vocês devem afligir a si mesmos e não devem fazer nenhum trabalho. É um sábado de completo descanso para vocês. E a cada ciclo de 7 anos, pois Levítico 25:4 diz: mas o sétimo ano deve ser um sábado de completo descanso para a terra, um sábado para Jeová.
e a cada 7 ciclos de 7 anos ou 49 anos. Levítico 25, 8 e 10 diz: você contará 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos. E os dias dos 7 anos sabáticos somarão 49 anos. Santifiquem o 50º ano. Todos esses sábados ou festividades são amplamente aceitos como sendo uma espécie de lei de caráter cerimonial. Mas agora pense, por que estas festividades cerimoniais receberam o nome de sábado, se a lei do sábado fosse moral ao invés de cerimonial? Assim fica claro que a lei do sábado possui todas as características de uma lei de caráter cerimonial. Portanto, quando alguém faz a seguinte afirmação: a lei que findou foi apenas a lei cerimonial, tal pessoa está afirmando também que, de fato, o sábado semanal foi uma das leis que findaram, pois a lei do sábado é repleta de predicativos cerimoniais. E será que a Bíblia divide as leis entre moral e cerimonial? Vejamos isso no próximo vídeo.